Hoje nós celebramos Pentecostes, é uma festa antiga do Novo Testamento, uma das festas judaicas, chamada Shavuot, que a gente traduz como festa das semanas. Essa festa no judaísmo acontecia 50 dias após a Páscoa, e ela comemorava a doação da Torá. A Torá, como nós sabemos, é a lei mosaica. Então, trocando em miúdos, Shavuot é, no Antigo Testamento, a festa dos judeus que comemoravam o dia em que Moisés recebeu as tábuas da lei. Então, a gente também chama de festas das leis. E no cristianismo, também, o Pentecostes é celebrado, segundo a nossa tradição, 50 dias após a Páscoa. 40 dias após a Páscoa tem a ascensão de Jesus Cristo. E o Espírito prometido é enviado 50 dias depois, fazendo esse casamento perfeito com a lei antiga. E nós celebramos também, de alguma forma, a lei que nos é dada. Mas a lei do Novo Testamento é uma lei que complementa do Antigo Testamento, e é uma nova lei que já está lá prevista na profecia de Ezequiel, quando ele diz: eu tirarei de vocês o coração de pedra e darei um coração de carne. Então, a lei que o homem segue a partir do cristianismo já não é mais simplesmente uma leitura externa daquilo que está lá e que todo mundo pode ver, mas é uma lei introjetada. Capítulo 13, 14 e 15 do Evangelho de João, nesse contexto, Jesus nos dá a nova lei quando ele disse: não chamo vocês de servos, chamo-os de amigo, eis que eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Pentecostes é coroamento dessa nova lei. Não é mais a lei de pedra, não é mais uma lei externa, mas uma lei que precisa ser vivida de forma, vamos dizer assim, muito consciente, e que nós acreditamos, que é de alguma forma infundida em nossos corações pelo dom do Espírito Santo. Então tem toda uma espiritualidade muito profunda nesse dia. Então essa é a primeira parte, um resgate bem rápido sobre aquilo que é a origem da festa de Pentecostes. E na homilia o padre tem que abraçar a responsabilidade de pelo menos jogar alguns dados da fé e da revelação, para que vocês pelo menos aguçem um pouquinho mais os sentidos para fazer as pesquisas em casa e não viverem uma fé alienada, simplesmente de práticas de piedade, porque isso não somente mata a religião, mas mata também a sua espiritualidade. A nossa fé precisa ser consciente. O segundo ponto e o último da nossa reflexão é justamente sobre isso. Nós temos ali os 7 dons do Espírito, que vocês vão estudar um pouquinho na catequese: sabedoria, inteligência, ciência, temor a Deus, piedade, fortaleza e conselho. São os dons clássicos. Mas hoje eu queria colocar para vocês, como eu coloquei nas outras missas, 2 frutos do Espírito Santo, os 2 principais frutos do Espírito Santo. É muito fácil reconhecer se as pessoas estão ou não possuídas pelo Espírito Santo de Deus. Existem outros tipos de possessões, e nós temos muitas pessoas possuídas por outros vários espíritos, O espírito de ganância, espírito de soberba, o espírito de luxúria, o espírito de arrogância, de fofoca, também fácil de reconhecer. Eu sempre falo que se você não abre espaço para que o Espírito de Deus te possua, outros espíritos te possuirão. Outras ideologias entrarão, formatarão a sua mente, e você pensará que é um homem, uma mulher muito crítico. Porcaria nenhuma, perdoe-me pelo porcaria nenhuma, formatado por um espírito mundano. E todos nós, em algum momento, somos possuídos por espíritos que nós não gostaríamos realmente que fôssemos possuídos, mas somos. Desde a arrogância até mesmo aquilo que seria, o espírito mundano da imagem, aquelas pessoas que se preocupam com a imagem mais do que com a essência. Nós temos 2 frutos do Espírito que hoje eu queria ressaltar, ou 2 atitudes, de alguma forma a gente poderia dizer, no ser humano, que refletem a possessão do Espírito Santo de Deus nessa pessoa. O primeiro deles é a alegria. O primeiro fruto do Espírito Santo em nossa vida é a alegria. Por isso, daqui a pouco, quando vocês forem entrar na fila de comunhão, o padre levanta a hóstia e fala assim: felizes os convidados para a ceia do Senhor.
Nós temos na igreja a Evangelho Gaudium, que é uma encíclica escrita pelo Papa Francisco, e a Gaudium et Spes. Gaudium é alegria, né? De alguma forma, pode ser traduzido como gozo também, mas a gente traduz como alegria. Os documentos da igreja o tempo todo ressaltam que um dos frutos do Espírito é a alegria. Mas não é a alegria do tolo, do bobo alegre. É muito fácil estar alegre quando o mundo nos dá motivos para tal. E muitas pessoas vivem uma alegria mundana, porque a conta bancária está gorda, ou porque alguém disse que o ama, né? Ou porque você, de repente, recebeu mais do que esperava. Essa é a alegria dos homens, não é a alegria de Deus. E ela é passageira, porque quando te é tirado algo, você volta à tristeza. A alegria do Espírito é a alegria que se traduz numa paz interior que te faz manter uma estabilidade afetiva, espiritual, psicológica, apesar das circunstâncias. É a alegria de uma mãe que, mesmo após perder o filho ou a filha de 15, 16 anos, num acidente ou num câncer, ela continua esperando e acreditando. Como é que vai a vida? Falando, padre, estamos levando, está bem. E não é um tá bem de qualquer forma. A gente vê que, apesar da dor, a pessoa está bem. É a alegria da pessoa que, aos 33 anos, descobre um câncer terminal. E aí o projeto de vida, de namoro, de casamento, vai para os cocos. Como é que você está, meu filho? Padre, tem umas dores, mas estou bem. É dessa alegria que eu falo, não é a alegria dos tolos. E essa alegria só pode nos dar o Espírito Santo de Deus. E eu digo para vocês, né? Não tem coisa mais demoníaca do que um cristão que cultiva a tristeza e que planta ou implanta a tristeza nos corações. Parece que tem gente que tem prazer em ver a tristeza do outro. Então nós devemos cuidar, né, o nosso coração. Segundo fruto do Espírito é o fruto da comunhão. E aí, para trabalhar esse fruto da comunhão, só um recorte. Ontem nós lemos, na primeira leitura, o texto da Torre de Babel. Qual que é a história da Torre de Babel? Lá no Gênesis. Os homens querem alcançar a Deus e com a sua arrogância começa a construir uma torre. Deus olha para eles e diz, não vai ser possível. E aí envia um espírito de confusão. E aí, claro, se você pede tijolo e alguém te entrega um martelo, não dá para construir. E ali o projeto da Torre de Babel é frustrado. Então, no texto de ontem nós temos um homem que arrogantemente quer chegar até Deus. No texto de hoje, nós temos Deus, através do seu Espírito, que vem até o homem. Então, no texto de ontem nós temos um movimento ascendente do homem que na sua arrogância quer dominar a Deus. No texto de hoje nós temos um movimento descendente, Deus que com sua bondade vem até o homem. É o texto que nós temos agora de Pentecostes, e que ao espalhar o seu Espírito concede o dom da unidade, de tal forma que tinha ali pessoas de várias línguas e nações e escutavam a mesma mensagem em línguas diferentes. Para dizer, o outro fruto, o fruto do Espírito Santo de Deus é a comunhão. Eu fiz uma pregação aqui uma vez disso, quando eu entrei aqui na pandemia, quase na pandemia, e um senhor falou assim, padre, eu não entendi isso não, me explica isso aí, o senhor falou que ninguém vai para o céu sozinho, como assim, a fé é individual? Eu falei, isso mesmo, a fé é individual, ela só não é individualista, a fé é individual, só que ela não é individualista, e por isso, para o inferno a gente pode ir sozinho, mas para o céu ninguém vai sozinho. Por isso é muito importante vocês que estão aqui hoje, porque o que vocês estão fazendo? Reafirmando que a fé cristã ela tem um caráter comunitário. Se não fosse assim, Jesus não teria escolhido os 12, teria feito a obra sozinho. Ele quis escolher os 12. Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 5, vocês vão encontrar essa narrativa. Ele quis escolher os 12. Então a fé é comunitária. E aí hoje, preparando, eu estava recordando como que é grave na igreja aquelas pessoas que espalham a tristeza e aquelas pessoas que espalham o cisma ou hereticamente rompem a comunhão, né? Aí, para quem gosta de literatura, se vocês forem lá no canto da Divina Comédia, se eu não me engano, 28º canto,
lá no 9º círculo, vocês sabem que a visão de inferno que nós temos hoje, ela é uma visão topográfica da Divina Comédia de Dante Alighieri. Não foi ele que inventou isso, mas ele fez um grande compilado. E aí, o inferno lá em Dante é descrito como 10 ciclos, na verdade 9 ciclos, e no centro tem Satanás, que está amarrado a uma coluna, não de fogo, mas de gelo, né? Porque o inferno em Dante é gelado, não tem fogo no inferno de Dante. Você sabe quem é que está mais próximo do capeta nesses ciclos aí? Na 9ª vala? Os que disseminam a discórdia, os que rompem a comunhão. E Dante vai colocando. Dante coloca um monte de gente no inferno. No inferno de Dante tem papa, tem padre, tem político, tem de tudo lá, ninguém se salva. E é interessante, para vocês verem a gravidade disso, né? Que mesmo na visão topográfica do inferno de Dante, que não é lá uma coisa que a gente deveria pegar como exemplo, é só uma literatura, mas mais perto de Satanás está quem rompe a comunhão. Na 9ª vala, no 9º círculo, nós temos a turma dos cismáticos e daqueles que, com a sua língua maldosa, rompem a comunhão. Então, um dos frutos do Espírito é a comunhão. E o que é a comunhão? Eu digo que tem muita gente que fez a primeira Eucaristia, mas não fez a primeira comunhão, porque não está verdadeiramente em comunhão com a igreja. E aqui, com todo respeito aos nossos irmãos protestantes, nós não temos um espírito protestante, né? No protestantismo, eu discordo do pastor, eu saio e fundo outra igreja. No catolicismo não funciona assim. Eu posso até não gostar de algumas coisas que o Papa diz, que o bispo diz ou que o padre diz, mas eu jamais fomento a ruptura na minha igreja. Nós não somos protestantes. A cultura protestante no Ocidente, né? Porque o protestantismo só existe no catolicismo do Ocidente, não existe no Oriente. Nós temos essa cultura de ruptura muito fácil. E aí, qual que é o resultado? Milhares de igrejas. Discordei do meu pastor, o que eu faço? Interpretação, livro da Escritura, só a Escritura. Então, discordei dele, saio e fundo outra igreja. No catolicismo, a comunhão como um fruto do Espírito Santo, ela é fundamental. Ela é um pecado grave. São Justino falava que o cisma, ele faz o que os soldados romanos não fizeram. O que os soldados romanos não fizeram na cruz, quando estavam crucificando Jesus? Rasgar a sua túnica. Eles fizeram tudo com Jesus, menos rasgar a túnica. A túnica eles lançaram sorte para que ela fosse indivisa. Os cismáticos, aqueles que dividem a igreja, eles fazem o que os soldados romanos não fizeram. Eles rasgam a cruz de Cristo. A cruz não, a túnica de Cristo. Isso é muito sério. Então, quando a gente fala isso, a gente está falando desses dois frutos que, para nós cristãos da tradição católica, eles estão no topo. Comunhão não é concordância cega. Nós temos o direito, a partir da fundamentação, de fazer alguma crítica ou de fazer algum questionamento, mas com honestidade. E o zelo por manter a unidade da igreja, ele precisa ser muito bem cuidado. Então, pensam só, 2 coisas e nós terminamos. Primeiro, se a sua vida anda triste demais, não significa que você não tenha direito de ser triste, tá? Nós temos direito de passar pelas nossas tristezas, né? Tem hora que nós não estamos bem, então não é falar que a gente vai ficar numa alegria do bobo alegre, a gente passa por momentos tristes. Mas vamos dizer assim, se na sua tristeza tem desespero, é um mau sinal. Porque o cristão não vive a sua tristeza com desespero. Ele vive a sua tristeza com esperança. Outra coisa, se você é uma pessoa que tem como vício a fofoca e a desunião, tome cuidado, porque você está possuído por outro espírito que não é o de Deus. Pode ser até o espírito de porco, mas não é o de Deus. Tá bom? Então, isso são coisas muito sérias. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.